galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje nós vamos falar de oração subordinada adverbial reduzida, tá bom? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Bem, pessoal, para a gente poder começar, a gente vai dar aquela relembrada do que é uma oração normal e por que ela foi reduzida. Nós temos as orações que nós chamamos de orações desenvolvidas. Por que ela é desenvolvida? A oração é desenvolvida porque ela tem uma conjunção ou locução conjuntiva e o verbo está conjugado. Esses verbos eles estão no indicativo, lembrando que o indicativo é o modo que dá a ideia de certeza, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, tá? E no modo ou no modo subjuntivo, né? Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então são os verbos conjugados, tá bom? Se eu digo assim, ó, observa essa frase: embora não saiba nada sobre você, eu acredito em sua honestidade. Então, se eu disser, embora não saiba nada sobre você, eu acredito, eu confio em sua honestidade, eu tenho embora, que é uma conjunção, correto? E saiba, que é o verbo sendo conjugado. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o verbo saiba e eu tenho a conjunção. Então, isso é uma oração desenvolvida, porque eu tenho essas duas presenças. Tudo bem? E o que seria uma oração subordinada adverbial reduzida? A oração subordinada adverbial reduzida, ela não tem a obrigatoriedade, né, de ter a conjunção e a locução conjuntiva. Na verdade, na maioria dos casos, você não vai ter conectivo conjuntivo ou locução conjuntiva, tá? E os verbos não estarão conjugados. Os verbos estarão nas formas nominais. E o que seriam os verbos das formas nominais? São os verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo como veio ao mundo. Então é ele terminado com ar, ir ou or, né? Como é o caso da família do por. Então cantar, falar, beijar, abraçar, comer, viver, fundir, partir, sorrir, enfim. Tudo bem? São os verbos no infinitivo. Os verbos no gerúndio. Gerúndio é aquele que dá o NDO, né? Falando, cantando, fundindo, amando, abraçando, adorando, gritando. E o participe são os verbos no do, né? É o que a gente fala do ado a ado, o particípio no quadrado. Então, é os verbos terminados em ado. Ado é do ido, fundido, né? Amado, bebido, comido. Quando você come, você fala. Você come, não, já estou comido. É o particípio. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu digo assim, ó, pensa na outra frase. Eu vou fazer esse jogo na edição e aí vocês vão estar acompanhando como seria a forma reduzida e como seria a forma desenvolvida da frase, só para você entender bem o que eu quis fazer para reduzir. Pensa lá naquela frase que eu falei no início. Embora não saiba nada sobre você, eu acredito em sua honestidade. Aí eu digo assim, ó, sem saber nada sobre você, eu acredito em sua honestidade. Bem, eu olho para o verbo. Primeira coisa para você classificar, ó, se cair numa questão de concurso público, você olha para o verbo. Vê se está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Opa, saber é infinitivo. Então é alguma coisa reduzida de infinitivo. Então eu já sei que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, não sei o que, reduzida de infinitivo. Agora eu vou tentar entender. Embora, sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Sem saber nada. Embora não saiba nada. Às vezes é interessante você tentar colocar uma conjunção, ou então pensar que ideia está me dando. Está me dando a ideia de comparação? Não. Está me dando a ideia de proporção? Não. De tempo? Não. De condição? Não. De causa?
não. Tá me dando a ideia de concessão. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. É este palavrão na hora de classificar. Tudo bem? Eu coloquei aqui alguns outros exemplos para a gente poder estar pensando. E aí você que está aí na vibe do concurso, você que está aí dando o teu sangue, aproveitando a quarentena para estudar. Aproveite mesmo, porque os concursos depois virão. Tá? Então, pega a visão. Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Ao entrar em casa, eu não poderia dizer, bem, você já sabe que entrar é no infinitivo, correto? Entrar é no infinitivo. Eu poderia dizer o seguinte, quando entrei em casa, quando entrei. Aí, eu conjuguei o verbo, mas eu não quis conjugar aqui. Eu botei entrar. Tá no infinitivo. E tá me dando uma ideia de tempo, correto? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Para poder descansar, decidi ceder e esquecer o assunto. Poder, né? A gente bota até um descansar no balaio. Só que aqui eu tenho o para. O para já me denunciou que é finalidade, tá? Mas o que eu quero te dar aí, não fazer é que o verbo não está conjugado. Tá? O verbo no infinitivo, tá? Então eu tenho oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Tudo bem? Para poder descansar, decidi ceder o assunto. Mais uma vez, enquanto eu vou estar explicando, quando eu estou falando da frase, vai aparecendo aí para vocês a frase desenvolvida e reduzida. Ela comeu tanto ao ponto de passar mal. Passar mal. Quando eu digo assim, ela comeu tanto que passou mal. Eu estou fazendo a desenvolvida. Agora, ela comeu tanto ao ponto de passar mal, eu tenho uma ideia de consequência, correto? Mas eu tenho um verbo no infinitivo. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, reduzida de infinitivo. Tudo bem? Não sendo honesta, só arrumou confusão. Não sendo, eu tenho sendo agora, eu não tenho mais infinitivo. Eu tenho NDO, eu tenho gerúndio, né? Então, quando eu digo assim, não sendo honesta, só arrumou confusão. Como não foi honesta, só arrumou confusão. Por que não foi honesta, só arrumou confusão? Então, eu tenho uma ideia de causa. Logo, tá no gerúndio, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio. Respeitando o combinado, outros acordos serão necessários. Respeitando, eu tenho gerúndio. E aí, quando eu tenho gerúndio na minha frase, eu tenho que pensar do seguinte modo. Vamos pensar aqui, numa frase com gerúndio. Apesar de respeitarem o combinado, sei lá, outros acordos, ou apesar de respeitarmos o combinado, outros acordos são necessários. Respeitando, e dá uma ideia de concessão. Então eu tenho uma oração subordinada, adverbial, concessiva, reduzida de gerúndio. Lá em cima, chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. Chegando. Mais uma vez eu tenho gerúndio. Chegando à entrada do prédio, está me dando uma ideia de passagem de tempo. Correto? Tenho gerúndio, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Arrependido, tentou resolver a situação. Então, por que se arrependeu? Como se arrependeu? Ido, ado é do ido. Eu tenho particípio. Então, oração, eu tenho uma ideia de causa, né?
tenta transformar numa causa. Eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de particípio. Cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Cumprida vai me dar uma ideia de condição, ou seja, se você cumprir ou se for, entendeu? Se a promessa, para que a pessoa faça como entender, ela vai ter que cumprir uma promessa. Então eu tenho aqui cumprida. Particípio. Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de particípio. Chegada a casa, o telefone tocou. Chegada está me dando uma ideia de tempo, de passagem de tempo. Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Tudo bem, pessoal? Não é complexo, mas você precisa estudar, porque volta e meia em provas militares, elas são bem recorrentes. Tudo bem? Então foca nos estudos e até a próxima videoaula.